E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai corrigir, o exercício nível 2, do assunto 15, industrialização brasileira, para você, pessoal do Naval, que eu falei para você na última aula, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou sempre corrigir com você o material da nossa última aula. E vou pedir para os nossos queridos amigos Jansen e Adriano colocarem para você lá na nossa playlist, para você dar aquela batida. Então, aquele mesmo esquema que a gente tem feito. Nós estamos corrigindo o nível 3 juntos, não é? Pelo Zoom, e eu vou corrigir aqui o nível 2, pelo menos 10 questões de cada assunto, beleza? Então, a primeira questão aí de industrialização é uma questão de SpaceX, que fala da centralização dos capitais, que proporcionou aos conglomerados um novo poder. Então, ele vai logo para o enunciado. Depois da Segunda Guerra Mundial, inúmeras áreas localizadas em países subdesenvolvidos, lembra que nós falamos? Em desenvolvimento é a mesma coisa que subdesenvolvidos. Eu só mudo a palavra para te dar aquela impressão que eu estou melhorando. É igual aquela história que eu falo para você, que o feio fica bonitinho quando bota uma roupa mais legal. Ele é feio, mas como ele está bem arrumado, cabelinho penteado, barba feita, ele ficou o quê? Bonitinho, certo? Recebeu unidades industriais dos países desenvolvidos, aqueles países centrais, os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, posteriormente, e alguns tigres asiáticos, como a Coreia do Sul. Esse deslocamento industrial para o Brasil, principalmente entre 68 e 73. Lembra? 68 até 73, regime militar, governo militar, milagre econômico. Então, isso aqui está se referindo ao milagre econômico. Ora, retração no mercado consumidor? Jamais. O que o milagre econômico propôs? Emprego, aquelas grandes obras faraônicas, como nós gostamos de falar, e um poder de compra para a classe média alta e para a classe alta. Então, eu estou afagando os dois setores. Segundo ponto, falência de grandes empresas estatais? Jamais. O governo militar, o exército brasileiro, mão forte, braço amigo, te dou aquele abraço gostoso, vou o quê? Segurar a indústria. Nunca que eu vou deixar uma minha estatal, aquelas estatais feitas pelo Getúlio Vargas, entrarem em decadência. Por isso que eu peguei dinheiro lá no mercado externo, no mercado internacional, no Fundo Monetário Internacional, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, aonde e quem pudesse me dar dinheiro para injetar esse dinheiro lá na frente. Porque eu sou o governo militar, eu tenho que cuidar das minhas fronteiras. Então, falência no governo militar? Jamais. C. Implementações de rígidas legislações fiscais a fim de frear a entrada de capitais externos? Jamais. Lembra? Crise do petróleo, primeira crise, 73. O que o governo fez? Criou o Proálcool, o programa de álcool que pegava cana-de-açúcar e transformava em combustível. Foi para ajudar o povo? Não, foi para não parar de vender carros, porque essas empresas, aquelas empresas de bens de consumo duráveis e não duráveis, que foram atraídas pelo plano de metas de JK, elas davam emprego, e emprego faz a economia girar, correto? D de dado. Investimentos estatais em novas infraestruturas de transporte, comunicações e de energia. Então, eu investi em comunicação e investi mais em energia. Todos os governos que implementaram a indústria no Brasil fizeram esse tipo de investimento. Telecomunicações, para as empresas estatais, para as empresas multinacionais poderem se comunicar. É claro que a comunicação nesse momento não é aquela comunicação que a gente faz pelo Zoom, que ele faz pelo Classroom, que a gente faz pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Não é esse tipo de mídia. Isso é muito moderno. Eu estou te falando de telefonia. Hoje, você vê, a gente dá aula, sentado no computador, todo mundo com a sua telinha, com foto ou não, ou com vídeo, e a gente vai tendo aula. Isso é uma tecnologia avançada que vem com a terceira revolução industrial. Naquele tempo, a comunicação, você ligava para telefonista, eu quero uma ligação para Frankfurt, na Alemanha. Ela ia lá e te dava o ponto. Energia. Se eu estou atraindo mais indústrias, eu preciso ter mais energia.
o que eu vou investir? Hidrelétrica, energia nuclear, beleza? Então, na questão 1, o gabarito da questão é D de dado. E, antes que você pense e me pergunte, por que não pode ser E de show? Desconcentração geográfica da riqueza nacional, modificando o panorama de concentração que caracterizava o espaço brasileiro até então. Você já sabe que desde lá do Brasil colônia, que existe concentração. Concentração de riqueza, concentração fundiária, o que vai causar grande desigualdade social. Então isso nunca vai deixar de existir no Brasil desde lá do início da formação do território brasileiro. Tranquilo? Questão 3. Vou pular 2, vamos para 3. Que aqui tem uma chamada. Você vai perceber quando você faz algumas provas mais recentes, dos últimos 5 anos, né, do Colégio Naval, você tem sempre uma questão que tem uma chamativa. A do ano passado foi da propaganda, da agricultura. É agro, é pop, é tech, é tudo. Então ela fala o seguinte: com investimentos de 50 bilhões de dólares, o Nordeste vira rota de grandes empresas. Já se foi o tempo em que as belas praias impulsionavam quase solitariamente a economia do Nordeste. Nos últimos anos, a região deixou de ser apenas atrativa para turistas e passou a ser receptora também de investimentos de peso, ajudando os estados a se industrializarem. Nós vimos na nossa aula que o grosso da industrialização brasileira está contida em 3 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e a maior parte São Paulo, né? Nesses tempos de pandemia, eu tenho estudado muito sobre economia, até mesmo para trazer um embasamento para você na hora que você me pergunta, né? O dólar, por que o dólar subiu? Por que o dólar é tão importante? Por que o dólar caiu? Por que a gente está preocupado com o PIB? Né? Vocês fazem esse tipo de pergunta para nós, professores de geografia. Então a gente está sempre estudando. E nessas últimas estudadas que eu dei, o que acontece? 40% da economia nacional vem da indústria paulista. São Paulo é muito forte. Eu nem achava que era isso tudo, mas descobri nesses últimos dias estudando que é 40%. Então, aquele parque industrial, né, que o JK fez com a ABCD Paulista vai concentrar boa parte. E olha que muitas indústrias vão para o interior, que é a desconcentração industrial. A desconcentração industrial também vai entrar quando a gente fala de Nordeste. Então, aquele forte êxodo rural que existia, eu também vou minimizar esse êxodo rural, porque o cidadão nordestino não precisa mais vir para o sul, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para ter emprego. As indústrias estão chegando até ele. O que você tem que analisar é qual o tipo de indústria que está chegando. É uma indústria de tecnologia avançada? Muito provavelmente não. Deve ser uma indústria ou têxtil, ou alimentícia, ou o que nós chamamos de indústria intermediária. Uma indústria que vai produzir algum tipo de material que vai ser exportado ou para as regiões Sudeste e Sul ou externo, certo? Por quê? Porque você sabe que o Nordeste tem uma defasagem de qualificação de mão de obra, uma defasagem em estudo, assim como a região Norte. Então eu coloco as empresas que nós chamamos de periféricas, beleza? Comprova a informação fornecida na matéria. A. Ampliação da rede hoteleira em Alagoas com a conclusão do complexo de Sauípe? Não. Se ele está falando que não tem mais a relação só de turismo, a costa do Sauípe, ou o complexo de Sauípe, não fica nem em Alagoas, fica na Bahia. B. A consolidação da agroindústria do setor sucroalcooleiro do sul da Bahia? Também não. Nós estamos falando de indústria. É claro que a agroindústria, a industrialização vai ser importante, mas essa questão aqui estaria mais adequada se nós estivéssemos falando de agricultura brasileira. C. A instalação de uma indústria automobilística em Sergipe, Rio Grande do Norte? Não. A única indústria automobilística vai estar em Salvador, na Bahia, que é uma fábrica da Ford que é extremamente moderna. Mas é aquela fábrica da Ford que vai apenas juntar as peças. Então ela não vai produzir os carros, certo? D de dado. A instalação de complexos industriais portuários em Pecém, né, no Ceará, e Suape, Pernambuco. Então a opção correta será
a letra D de dado. Por quê? Lembra? Transporte, eu vou transportar o que de navio? As commodities. Lembra que eu falo para você que o Brasil é um grande exportador tanto de grãos quanto de minérios. E por que ali, Nordeste? Porque está muito próximo a Carajás, complexo da Vale do Rio Doce, a atual Vale, complexo da Vale do Rio Doce, que é uma estatal que foi fundada pelo nosso querido Getúlio Vargas. Certo? Então, a questão 3, D de dado. Vamos aqui à questão 4. Nós costumamos falar que JK e Getúlio Vargas eles são onipresentes nas provas, principalmente de UERJ. Então, uma questãozinha de JK. A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 50, liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu vice, João Goulart, que posteriormente seria presidente e seria o cara que vai ser deposto pelo governo militar. O projeto modernizante de JK assentava-se na política de 50 anos em 5. Aquele slogan que eu te falei, que eu vou modernizar 50 anos em apenas 5, com um plano de metas, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa correta. Toda vez que você olhar uma questão de JK, você vai pensar da seguinte maneira: JK, 50 anos em 5, modernização, atração de indústrias. Se eu vou atrair essas indústrias essas que vão ser atraídas por 2 motivos, eu vou aumentar a energia e vou aumentar a telecomunicação. Porque a indústria de base, né, aquele colchão que eu falo para vocês da indústria, quem vai produzir a matéria-prima para ser transformada, o Getúlio Vargas já fez no projeto de substituição de importação. Então, o JK ele vai fazer o quê? Ele vai atrair essas indústrias, né? As automobilísticas são as primeiras a chegar, a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, e a última a chegar na década de 70 vai ser a Fiat, e vai chegar também aquelas outras empresas, indústrias de bens de consumo duráveis, de eletrodomésticos. Então, para isso, eu preciso ter um plano de metas. Para isso, eu preciso investir no rodoviarismo, como nós falamos. Tudo isso em prol do desenvolvimento e da diversificação do parque industrial brasileiro. Certo? A opção correta? B de bola. Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu energia o setor produtivo. Então, olha só, eu preciso de energia. Se eu preciso de energia, eu não posso ficar dependente só do petróleo. Até porque 20 anos à frente nós tivemos a primeira crise do petróleo e você sabe o problema que deu, né? Nós tivemos que investir, fazer a Petrobras de redescobrir petróleo. Então, eu vou ter energia elétrica de água. Eu começo a investir em hidrelétrica. Eu começo a investir no sistema de telecomunicação. Eu vou expandir o sistema Telebrás da Embratel. Eu vou expandir o setor produtivo. Como é que eu faço isso? Aquele modelo que a gente chama de tripé da economia. O investimento estatal do governo, o investimento do capital privado nacional, os empresários, e o capital externo. Pego o dinheiro com as empresas, abro para as empresas investirem aqui, pego o dinheiro no Fundo Monetário Internacional, pego o dinheiro com os Estados Unidos, tudo isso a juros flutuantes. O que isso quer dizer? Eu vou pagar o preço do dólar quando eu for pagar. Se o dólar estiver barato, eu me dei bem. Se o dólar estiver alto, eu me dei mal. É igual aquele seu amigo que viaja para os States, compra no cartão de crédito, e aí ele fala assim, não, o dólar está baratinho, está R$ 3,50. Aí acontece alguma confusão no Brasil, o dólar vai a R$ 6. Quer dizer, ele se deu mal, ele se arrebentou. Isso que a gente chama de juros flutuantes. Beleza? Então a questão 4, B de bola. Vamos aí agora falar dessa questão 5, que são 2 textos. Leia os textos a seguir para responder a questão. Texto 1. No campo econômico, o governo estabeleceu uma política cujo objetivo era superar o modelo agrário exportador.
passando a incentivar a expansão das atividades industriais. Abriu linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos e estimularam a criação de conselhos, companhias e fundações para debater a questão da industrialização e da produção industrial. Então, lembra que eu falei para você na aula de industrialização que nós faríamos uma grande revisão falando de indústria? Esse modelo agroexportador era um modelo que é até 1929. Quando o Getúlio Vargas assume o poder, o Getúlio Vargas se depara com a crise de 29 e ele não tem mais como vender o café. Esse modelo ele vai se manter quando a gente consegue vender toda a nossa produção de soja, quando nós fazemos acordos para vender toda a produção das nossas aves, do nosso gado bovino e do nosso gado suíno. Tudo isso é o modelo agrário exportador, que vai se terminar, de fato, quando a boa parte da população rural chega aos grandes centros urbanos, ali por volta de 1964. E ele fala do texto 2. A economia também passou a estar diretamente subordinada ao presidente da República, que governava com auxílio dos conselhos técnicos. O governo do Estado Novo deu muita importância à indústria nacional para ajudar a desenvolvê-la. Planejou a hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, para o fornecimento de energia. Fundou a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda em 1943. Sua importância foi muito grande, pois passou a fornecer aço à indústria nacional. Então aqui ele fala, lembra quando a gente fala de hidrografia? Nós falamos o quê? Da importância do Rio São Francisco. Né? O Rio São Francisco, que é um rio de transporte de cabotagem, é um rio de energia, é um rio muito importante para a agricultura. Tanto é que ele é chamado de Nilo do Nordeste. Então, o governo Getúlio Vargas, ele dá muita importância a essa indústria nacional. Com a Companhia Siderúrgica Nacional, depois de entrar na guerra ao lado dos aliados, os Estados Unidos financiaram, assim, carinhosamente a CSN para o Brasil, assim, um ato de carinho, né? Um afago no velho Getúlio, porque a partir desse momento ele pode desenvolver aço e pode desenvolver a FNME, Fábrica Nacional de Motores. E nesse momento o Brasil começa a produzir caminhões. Beleza? Tranquilo? Então ele compara dois momentos. Os textos se referem a dois momentos distintos da Era Vargas, marcados respectivamente. O primeiro texto fala do primeiro momento. O primeiro momento é a substituição de importação. Eu cheguei no governo, o meu principal produto eu não consigo mais vendê-lo, então da onde eu vou tirar dinheiro? Eu tenho que desenvolver a substituição de importação. O segundo momento desse Estado Novo, eu já vou produzir a minha própria indústria, porque agora eu tenho uma Companhia Siderúrgica Nacional, que é aquele país maravilhoso, estrelado, né? How are you, my friends? Estados Unidos da América, fornece financiamento para o Brasil. Então, nessa questão, a letra E é o gabarito, o processo de substituição de importação e a implantação da base industrial brasileira. Lembra que no finalzinho da aula eu falei para você sobre o Vale do Aço? Né? A Volta Redonda é o Vale do Aço. Por quê? É a maior produtora de aço do Brasil, a CSN. Então ali vai se implementar empresas que precisam desse aço, como a fábrica de caminhões da Volkswagen Resende, a fábrica da Peugeot Citroën, ali no chamado Vale do Aço. Tudo bem próximo. Por quê? Pego ali o aço direto da fonte, levo, né, para a minha empresa, a fábrica da Citroën é Porto Real, e produzo caminhões. Lembra? JK investiu no rodoviarismo. Já cansei de falar para você, sem caminhões o Brasil para, porque o nosso transporte de cargas é todo feito via rodovias, via caminhões, o que vai encarecer o preço do produto, porque você vai pagar o frete, você vai pagar o combustível, você vai pagar o pedágio, vai pagar a manutenção, e fora o produto que você está comprando, certo? Vamos pular aqui para a questão 8. Segundo Magnoli, 2005, o modelo urbano industrial brasileiro foi assentado sobre o tripé formado pelos capitais nacionais, empresas estatais e pelos investimentos transnacionais, sob a hegemonia do Centro-Sul.
Todos esses fatores resultaram na integração do território nacional. Você deve estar percebendo que a palavra integração do território nacional, ela começa a ser mais usada. Eu falei disso quando nós discutimos sobre Getúlio Vargas, que uma das missões que Getúlio Vargas tinha para a implementação da indústria brasileira era acabar com o arquipélago econômico. O que era o arquipélago econômico? Eram as regiões que produziam e não trocavam essa produção, não faziam comércio entre elas. Produziam e exportavam, produziam e exportavam. E para você ter uma indústria, você precisa montar o quê? O mercado interno. Esse mercado interno, esse comércio interno, ele vai ser bem importante. Os países centrais nos ensinaram isso, certo? Então, olha aqui, de novo, integração nacional, Centro-Sul. Centro-Sul, os celeiros agrícolas, complexos agroindustriais e as grandes empresas. Claro, os complexos agroindustriais não usam só produtos de industrialização pesada, maquinário, mas eles também vão usar a tecnologia dos tecnopolos, com sementes modificadas, com vacinas mais eficientes, com uma ração balanceada para que o gado bovino, o gado suíno e as aves comam para engordar mais rápido. Tudo isso dentro do Centro-Sul. Bem, se você sabe que da parte do Centro-Sul que é mais desenvolvida é a região Sudeste, você tem quase que 90% de chance de acertar essa questão. Quer ver? Segundo essas informações e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Alternativa correta, letra D de dado. O Sudeste, liderado por São Paulo, consolidou sua condição do núcleo econômico do país, configurando uma relação de centro-periferia com as demais regiões do país. Você não pode deixar de esquecer. São Paulo é muito grande. São Paulo tem a Bolsa de Valores. Olha só, eu falo para você que a geografia é um grande quebra-cabeça. Eu vivo falando isso para você. Sou chato falando isso, não é? Então, lembra que nós falamos de São Paulo? Olha só, São Paulo está na República Café com Leite. São Paulo produz com os balões do café, forçar a mudar para a República. São Paulo tem a Bolsa de Valores. São Paulo tem o maior parque industrial do Brasil. São Paulo é a maior metrópole brasileira. São Paulo é a maior consumidora do comércio, é o maior turismo de arte. Tudo em relação a São Paulo é maior. Só as escolas de samba que não. Só mais o Rio de Janeiro. Fora isso, tudo é São Paulo. Por isso que você vê nessa discussão política o quê? O João Glória, né, o governador de São Paulo, batendo de frente com o presidente. Ô, tá ok? O presidente fica chateado, mas ele não vai lá bater no governo de São Paulo, não vai bater no governador com muita força. Por quê? É o maior estado econômico da federação. Então, é igual criança quando faz uma criação. Ai, 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 hein, Joãozinho? Não faça isso comigo, senão eu vou brigar com você. Mas eu não vou romper. Já imaginou se São Paulo... vou me emancipar. Vou ser um país. Arrebenta o Brasil. Só isso que eu tenho para te falar, tá? Então, questão 8, letra D de dado. Vamos aqui agora à questão 10. De novo, inauguração de Brasília. Então você já vê que Brasília tem um peso muito grande no que se diz respeito à indústria, certo? A industrialização. Não só a industrialização, como também ao advento da população naquele centro-oeste, ali em Goiás. Na urbanização. Quando a gente fala de urbanização, eu falo muito de Brasília. Quando a gente fala de industrialização, a gente tem que falar também da construção de Brasília. A inauguração de Brasília em 1960 foi a concretização de um desejo do presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 55 a 61. Durante esse período, o Brasil viveu uma verdadeira onda de euforia, resultante da política desenvolvimentista implantada por Kubitschek. Essa política promoveu a industrialização e o crescimento econômico. Tal expansão beneficiou principalmente as camadas médias e altas sociedades, mas manteve as profundas desigualdades sociais existentes no país.
Em relação ao desenvolvimento econômico, o que o texto faz referência pode-se afirmar que, gabarito da questão, indústria automobilística da ABC Paulista foi uma das alavancas usada para expandir e acelerar a industrialização brasileira nos anos 50 e 60. Por isso que ele investe no que nós chamamos de rodoviarismo. Eu vou abrir rodovia para todos os cantos. E todos os caminhos me levam até Brasília, no meio do país. Olha quanto que de rodovia eu vou abrir. Belém, Brasília. Cuiabá, Brasília. Rio, Brasília. São Paulo, Brasília. Porque todos os caminhos têm que te levar ao quê? A capital federal. E isso tudo é estratégico. Você não vai fazer uma caminhada do Rio de Janeiro até Brasília. Não vai a pé. Não vai. Vai uma vez no ano, que é aquele movimento lá do Abril Vermelho. Mas todo dia não. Agora você imagina se a capital federal fosse aqui. Todo dia seria motivo para eu ir lá para a Cinelândia fazer manifestação. Ah, fora presidente! Fica presidente! Tudo porque aqui o Rio de Janeiro era um grande centro urbano. Então qual era a estratégia de JK? Levar isso para longe, tirar esse problema daqui. E o desenvolvimento industrial apoiado nas automobilísticas, no rodoviarismo, certo? Vamos fazer aqui umas questõezinhas discursivas? Tem 3 questões discursivas aqui, né? Vamos lá. O sistema capitalista teve suas origens com a expansão comercial europeia e consolidou-se com a denominada Revolução Industrial. No Brasil, as atividades capitalistas industriais desenvolveram-se no período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e a Era Vargas, provocando significativas mudanças socioeconômicas. Mencione e explique 3 mudanças socioeconômicas vinculadas ao processo de industrialização que estruturou o país no final do século XIX até a Era Vargas. Só pelo enunciado você vai matar essa questão. Por que é importante você fazer uma questão discursiva? Para você contactar as ideias, né? Unir essas ideias, para que essas ideias estejam muito bem amarradas na hora que você se deparar com aquele tipo de questão. Então, olha só. Capitalismo, sistema capitalista. Então, você já sabe que o Brasil vai ser capitalista, por isso que as empresas no governo JK vêm para cá, para obter lucro. Mão de obra abundante e barata, matéria-prima abundante e barata, mercado consumidor abundante e barato, e mais tarde, quando você tem lá a abertura, né, da globalização, o neoliberalismo, eu vou te dar as isenções fiscais. Te ofereço isenções fiscais, beleza? Ele quer 3 mudanças socioeconômicas ao processo de industrialização da Era Vargas. Primeira delas, as leis trabalhistas. Férias, uma hora de horas fechadas, 48 horas semanais, seguro-desemprego, fundo de garantia, 13º salário. Relembrando para você, Vargas estava dormindo e teve uma ideia mirabolante ao fazer isso? Não, ele seguiu o modelo do keynesianismo, pós-crise de 29 nos Estados Unidos, onde o Estado coloca a mão na economia. Eu vou te dar um auxílio para você que está desempregado. O Estado, com E maiúsculo, está fazendo a mesma coisa agora em época de pandemia, quando eu te dou o auxílio emergencial. Você está rindo falando de emergencial, mas eu não vou falar nada sobre emergencial. É emergencial, é para emergência, tá? Não adianta você ficar rindo do outro lado achando que eu vou falar alguma coisa. Não vou. Mas é isso aí que você está pensando. Emergência. R$600. Pá! Né? Demorou um mês para sair, mas saiu. O importante é isso. Depois, quem é que me ofereceu dinheiro para eu fazer toda essa mudança? Não foram os grandes barões do café? Então, olha só, eu tive um investimento, né? O capital do café. Então, eu sou pai dos pobres, eu Getúlio Vargas, mas sou mãezona dos ricos aqui, ó. Oi, riquinho, tudo bem? Esses caras vão se tornar grandes empresários. Posteriormente a isso, você tem a mudança do país, de um país agroexportador para um país urbano industrial. Você já tem isso se mexendo e você vai desenvolver um comércio, uma
o mercado consumidor interno, certo? Então são 3 mudanças que são importantíssimas. Aqui, a questão 12 e 13. Comparando os 2 momentos do processo de industrialização brasileira, a década de 30 e a década de 50, responda. 12. Quais são as diferenças com relação ao mercado externo entre os 2 momentos? Primeiro momento, o comércio fica preso dentro do Brasil. A indústria brasileira, o investimento é estatal. Getúlio Vargas era nacionalista. Ele era tão nacionalista que ele pegou o telefone, ligou para Mussolini e falou o seguinte: ô Mussolini, segura os italianos aí, não deixa eles chegarem aqui agora não. Beleza? E o Mussolini fala: não quero mais italiano indo para o Brasil. Ele fecha o mercado brasileiro. O que o JK faz? Ele abre. JK, presidente Bossa Nova, né, sorriso bonito, fala assim: ei gente, pode entrar, a casa é de vocês. Vou trazer aqui um cafezinho, umas caipirinhas e umas mulatas para sambarem. Então, enquanto um protegeu a economia, o outro abre. Essa é a principal diferença. Enquanto um criou um modelo de substituição de importação, o outro criou um modelo de atração de empresas. Para um queria diversificar, o outro queria construir. Mas ambos os momentos eles são importantíssimos para o desenvolvimento industrial brasileiro, certo? 13. Quais transformações a industrialização trouxe para a Organização Espacial Brasileira? Organização Espacial Brasileira, concentrar tudo no chamado ABCD paulista. Ou, melhor, concentrar tudo na região sudeste, deixando as outras regiões um pouquinho a par da industrialização, principalmente a industrialização de ponta, tecnologia de ponta, grandes tecnopolos. Se você der uma pesquisada e pesquisar sobre os tecnopolos, você vai achar o Unicamp, você vai achar o FRJ, você vai achar o FRS do Rio Grande do Sul, você vai encontrar na Paranaense, em Blumenau, tudo sendo no centro-sul. E a partir dali que você vai o quê? Expandir o maquinário para você trabalhar na agricultura. Então, a principal transformação é a Organização Espacial Brasileira, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E é claro, aquelas empresas chamadas de periféricas, aí eu jogo lá no Nordeste, jogo algumas lá na Zona Franca de Manaus. Beleza? Então eu espero que essas questões aí você já tenha marcado. A gente, naquele mesmo esquema que a gente tem feito pelo Zoom, corrigimos algumas pelo Zoom e eu vou deixar algumas aqui gravadas para você assistir na videoaula. E que se você tiver alguma dúvida, você já sabe onde me encontrar, né? Você vai no WhatsApp, você vai no Instagram, você vai no Classroom ou tira essa dúvida comigo em sala de aula. Virtual, é óbvio que nesse momento não nós podemos ficar juntinhos, senão o perdigoto do professor, que sempre sai, vai contaminar vocês, que é a famosa babinha do professor, certo? Tchauzinho, um abraço.